Jussara Soares, já falamos nessa edição do Prime Time como as investigações na mão do ministro André Mendonça do Supremo, CPMI do investigação do INSS, fraude do INSS, claro, do Banco Master, como tem impacto eleitoral ou como podem vir a ter impacto eleitoral. Esse possível envolvimento do filho do presidente Lula no caso do desvio do INSS também tem impacto eleitoral e bastante claro, né, Jussara? Exatamente, tem impacto desde já, Márcio, ainda que estamos diante de apenas de suspeitas, de uma investigação da Polícia Federal, importante dizer que ainda não há comprovação de nenhum delito, nada em relação a isso. O fato é que só a menção do filho do presidente Lula como sócio oculto do Antônio Camilo, que é conhecido como careca do INSS, portanto também o responsável, seria ali um dos responsáveis por articular essa fraude de descontos irregulares em pensões e aposentadorias, tudo isso aumenta um desgaste, preocupa o governo, preocupa o PT e devolve aquela bandeira anticorrupção para a oposição. A gente lembra que a oposição, em boa parte dos últimos anos, ficou um pouco acuada em relação a isso, por algumas denúncias, algumas investigações envolvendo a própria família Bolsonaro, mas com esse caso específico de Lulinha, eles retomam esse fôlego para justamente atacar o presidente Lula, falar das relações com Lulinha. E lembrando também, Márcio, que essa questão da corrupção é algo que deixa o PT muito desconfortável, para lembrar de casos, de episódios, por exemplo, do Mensalão, da Lava Jato, casos dos governos anteriores petistas. Portanto, sempre havia uma perspectiva dentro do PT de que esse momento agora, o PT, né, e o próprio presidente Lula poderia encampar melhor esse discurso contra a corrupção. Com essa suspeita sobre Lulinha, essa questão precisa ser recalculada, a estratégia deles. Agora, Márcio, a gente precisa lembrar também que a gente está falando de discurso eleitoral e a gente precisa lembrar que o próprio Flávio Bolsonaro, senador da República e pré-candidato à presidência, ele foi alvo daquela investigação acusado de rachadinha no seu gabinete lá na Assembleia Legislativa no Rio de Janeiro. Graças, Márcio, a decisões do STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, e também do STF, esse caso acabou se livrando dessa história, parado, não avançou, não teve nenhuma conclusão sobre isso. Outro caso também bastante citado pelo PT e pelo governo era a questão das joias sauditas, que o ex-presidente Jair Bolsonaro teria ali colocado para vender, enfim, teve toda aquela operação que a gente acompanhou muito bem sobre isso. Esse caso está sem desfecho ainda na Justiça. Em 2024, a PGR denunciou o ex-presidente Jair Bolsonaro, mas até agora não há nenhuma decisão sobre isso. Há, inclusive, quem diga que esse caso pode ser arquivado. Então, Márcio, véspera de eleição, ano eleitoral, todos esses casos, esses arquivos, né? Esse passado acaba sendo revirado por todos os lados, lembrando ali, mostrando ali como a gente chama os esqueletos no guarda-roupa de cada um. Exatamente. Muito obrigado mais uma vez, Jussara Soares.